Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com uma pessoa querida do nosso coração. Eu falo nosso porque ela é uma voluntária da Hope and Justice Foundation, é uma amiga, é uma parceira e não é só do meu coração, é de todos da fundação também. A querida Cleidinha, mas o nome dela é Cleide Barreto Ferraz. Não é isso, Cleidinha? É isso aí, Aninha. Ô, Cleidinha querida, seja bem-vinda, viu? Ao podcast Entre Amigos por Ana Alves Lázaro. Esse podcast, como eu sempre falo, tem o objetivo de trazer pessoas amigas para a gente conversar, bater um papo descontraído e também ajudar a Hope and Justice Foundation, que é a nossa fundação que trabalha na prevenção e combate ao tráfico humano, à violência doméstica e ao abuso e exploração sexual infantil. Inclusive, vocês que estão assistindo esse podcast, vocês podem acessar o nosso site www.hopeandjusticefoundation.org e conhecer mais do nosso trabalho. E agora vamos bater esse papo gostoso de amiga, uma pernambucana com uma baiana. Eita. É o papo arretado, né? Só vai dar acarajé, né? Só vai dar... Né? Lá é Tapioca. Tapioca, acarajé. Lá a gente como gosta de um acarajé, o pernambucano, viu? Gosta. Cleidinha, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Você sabe que você é uma pessoa querida, especial. A Cleide, ela está coordenando o Koinonia, um programa da Hope and Justice Foundation, que objetiva... Koinonia significa em grego comunhão, né? Comunhão. E o objetivo é ter esse momento de comunhão com as pessoas que querem participar, com apoio espiritual. Eu costumo falar que a nossa fundação não tem placa de igreja, nem partido político, né? Nós atendemos todas as pessoas, independente de onde seja, de quem seja, de como seja. E também a gente entende que existe um Deus, existe uma realidade espiritual e que a gente precisa dessa conexão, né? com esse eterno, né? Com o eterno, com o Criador. E aí a gente disponibiliza, através desse programa, uma pastora ou um líder espiritual, no caso a Cleide, que é capelã, e também é teóloga, né? Espiritual life coach. Isso. Cleidinha, se apresenta. Fala aí, vai aí. Aninha. Cleidinha, eu gosto, é muito carinhoso. Eu me sinto privilegiada por participar da Hope and Justice. É uma fundação que realmente cuida de pessoas, que esse é o meu foco, meu propósito, tá? Então, assim, eu sou voluntária lá e eu agradeço a Deus pela oportunidade que você está dando, você como fundadora, essa pessoa excelente, maravilhosa, que eu aprendi a amar e admirar, né, pela luta constante em defesa das pessoas que precisam de ajuda. Que, infelizmente, as pessoas não se preocupam com o outro, né? Apesar que Jesus tem um mandamento de amar uns aos outros como a nós mesmos, mas é muito difícil o ser humano abrir o seu coração e abrir mão da sua vida para cuidar de outras pessoas. Então, eu te admiro por isso. Você passou pela fase, você foi curada e hoje você está buscando ajudar e curar pessoas que precisam desse apoio. Obrigada por isso e obrigada por me apoiar lá na Fundação. Como eu já falei, é um privilégio servir lá como voluntária. No Koinonia, que é um apoio espiritual, né? Que ajuda pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de um sim, para poder continuar a viver essa vida tão difícil que é a Terra. O mundo está complicado, não está, Cleidinha? Está assim demais. E é uma bênção ter você com a gente, Cleidinha. Eu agradeço você abrir seu coração para nos ajudar nessa luta, né? Nessa guerra, né? Que a nossa guerra não é somente contra a carne, né? E sangue, né? E sangue, e nós sabemos disso. E quando a gente fala assim, porque é o segundo mandamento, né? Na verdade, eu acredito que no segundo mandamento se resume, são dois mandamentos. Tem o primeiro, né? Que é amar Deus sobre todas as coisas. E no segundo tem amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, você tem que amar a si, a pessoa, a si, para poder amar o próximo. Você não pode dar a alguém o que você não tem. Justamente. Se você não se ama, se você não se cuida, você não vai poder amar, porque a gente é aquela frase popular que diz, a gente dá o que tem, né? Justamente. Então, se você tem amor por si, você vai ter amor pelo próximo, entendeu? É um amor ágape, né? Um amor fraterno, um amor que vem do coração de Deus, né? Que vem do coração de Deus, exatamente. Justamente. Então, eu acho que tem um mistério aí nesse segundo mandamento. Você, para amar o próximo, você precisa se amar.
E é justamente isso. A gente só consegue ajudar o outro se a gente sentir a dor. Como nós já passamos por essa dor, a gente consegue ter empatia e consegue se pôr no lugar do outro para poder ajudar. Porque já passamos por isso. É o amor de Cristo. É verdade. Mas eu vou me apresentar, né? Sim, vamos se apresentar aí. Na verdade, a gente, às vezes, o hábito nosso é nos apresentarmos falando nos nossos títulos e o que nós fizemos, né? Ou temos. Mas eu vou começar a me apresentar como Cleide, filha do Eterno. Muito Essa bem. sou eu. Agora, a minha vida secular, ela se resume assim, eu sou Cleide Barreto Ferraz, sou casada, tenho 2 filhos, estou aqui nos Estados Unidos há 4 anos, viemos por uma missão, Deus nos mandou, né? Assim como ele chamou Abraão, nos chamou também, sair da tua terra, da tua parentela e te mostrarei o caminho. E mandou que nós viéssemos aqui para os Estados Unidos cuidar de almas e vidas. Mas no Brasil, eu era empresária, né? Como você já falou aí, fiz direito, né? Procurando uma autossuficiência, né? Sou economista, perito em finanças, né? Sou teóloga, sou capelã. Fiz aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Darda, a Life Coach Spiritual, que são ferramentas usadas para ajudar pessoas a curar, salvar e restituir, né, as almas feridas. Pessoas com problemas que veio com rejeição, paternidade, pessoas feridas que veio com ferramentas e heranças malditas, né, de familiares para ser curadas. Então, eu aprendi através dessa universidade, Darda, que a gente precisa de ferramentas para ajudar essas pessoas. Não só a oração é importante, mas a gente precisa cuidar dessas pessoas. E nós, no Brasil, né, eu já trabalhava com isso, lá numa igreja com 3.000 membros, e eu sou evangélica desde 2006. Era isso que eu ia perguntar. Como é que começou sua caminhada, com o seu encontro com Jesus? Na verdade, quando começou, eu não era nem cristã, né? Isso eu conheci meu esposo em 2003, eu frequentava várias igrejas, frequentava a igreja católica, frequentava espiritismo, né? E visitava as igrejas evangélicas. Mas nós temos que entender que Deus tem um propósito para cada uma de nós, né? Verdade. Muitas vezes a gente nasce, Deus dá uma identidade, mas o mundo, quando a gente nasce, já é pecador, e o nosso adversário, que ele tem 3 ministérios, matar, roubar, destruir, troca a nossa identidade e diz que a nossa identidade é pecaminosa, ruim, né? Que você é aquilo que você trouxe da sua família, de carga negativa, e você se aposta daquela identidade mentirosa negativa e vive aquilo. E você vive em busca do ter, do fazer, para poder se encontrar e reter sua identidade original que Deus te deu. E para isso a gente começa a buscar conhecimento, bens, dinheiro, estrutura, para preencher um vazio que isso não vai preencher, só com o Espírito Santo de Deus. Então a gente costuma se apresentar assim: eu sou advogada, eu sou economista, né? Nós não somos nada. E sabe de uma coisa que eu gosto desse país aqui, Nia, os Estados Unidos da América, é que a gente chega aqui, a gente perde todos os títulos. Zera tudo. Zera tudo. Zera tudo. No Brasil você era alguma coisa, aqui não, você aprende a você ser. Primeiro a tua essência. Então, a minha vida começou desse jeito. Então eu busquei muito, tá tentando me encontrar, buscando em coisas, em pessoas, em fazendo para poder ter e ser alguém. E nunca busquei a minha essência de quem era Cleide Barreto, né? Mas aí Deus me encontrou. Eu não queria ser evangélica, eu não queria, porque na minha concepção, ser evangélica é a pessoa crente, a pessoa honesta, digna, anjo, que não pecava. Então eu me achava muito pecadora para estar dentro da igreja. Eu não sabia que dentro da igreja só tinha doente, é um hospital. E que é todos procurando ser ex alguma coisa. E quando Jesus me mostrou isso, essa essência de que ele precisava me resgatar do mundo para poder me usar, porque ele tinha um propósito antes mesmo de eu ter sido gerada, né? Eu comecei a entender. E ele começou a falar, começou a direcionar, e eu aceitei, e eu comecei a obedecer. Porque o segredo de seguir a Jesus e ter Jesus é obediência. E eu obedeci. Então, aos pouquinhos, ele foi lapidando, passa por um processo de mudança. E eu fui sendo lapidada, trabalhada, sendo esvaziada de mim mesmo, do meu achismo, do meu ego. Que é isso que todos deveriam fazer quando diz eu quero seguir a vontade de Deus. Independente de religião. Eu não estou falando de pacto de igreja, eu estou falando de Jesus. A gente, na verdade, eu costumo dizer assim, a religião...
o nome já fala, né? Religare, Religare. é o homem buscando a Deus. E, na verdade, é Deus que desceu à terra Sim. e veio o homem em forma, né, do Filho de Deus, do Senhor. Então, eu acho que, na minha concepção, eu respeito quem pensa diferente, mas a religião, ela não é algo que realmente promova um relacionamento com Deus. Não. Se a gente, eu gosto muito de história, sempre estudei muito a história das religiões, né, de como formou o protestantismo, né, a Igreja Católica, os grupos de espirituais, de ocultismo, o próprio espiritismo. Eu sempre li muito, estudei muito, vivenciei tudo isso, buscando Jesus ali, mas Sim. não é ali. Não. Não adianta. Nós somos templo do Espírito. Nós somos a igreja. A igreja, o templo do Espírito Santo. Por isso que ele diz, eu vou esvaziar você de si mesmo e encher do meu azeite, do que eu quero. Exatamente. É importante a gente congregar, estar em algum local, conviver com os irmãos, ouvir a palavra, né? Tá sempre na nossa brasa, sempre sendo, né? Acesa, exercendo a nossa fé. O chamado, né? O chamado. Mas, assim, na verdade, quando me perguntam qual é a sua religião, minha religião é Cristo. Eu não tenho religião, eu tenho uma comunhão, uma vivência, respeito, faço parte visito igrejas, vou, assisto culto e tal, mas eu foco no meu relacionamento com o Senhor. Porque a busca aqui é Jesus. A busca é Jesus. Ele tem um propósito nosso, e o nosso propósito é fazer o ID, leva o ID dele aqui na Terra. Ele nos capacitou para isso. O propósito, qual é o propósito? Levar a palavra de Deus e alcançar almas e vidas para ele, né? Porque no fundo ele está voltando, libertar os cativos. Libertar os cativos. Libertar os cativos. Né? Então, assim, Aninha, com isso ele veio preparando, né? Eu aceitei, fui obedecendo e as coisas foram sendo mudadas. E chegou um tempo, já tenho 15 anos, né, de evangelho, vivendo com Cristo e trabalhando. E ele nos confiou o ministério. A minha e meu esposo, né? O pastor Cacau, né? O pastor Cacau. Pastor Cacau. Ele já era cristão? Quando eu conheci ele era cristão, mas ele estava afastado. Aí eu cheguei na vida dele, ele voltou para Jesus e eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a aceitar. Porque assim, quando a gente aceitar Jesus, é a gente confessar que ele é o nosso Salvador e Senhor. E que o nosso achismo, o nosso egoísmo, o nosso ego, as nossas convicções, vaidades, aflições, tudo vai deixado para trás, né? E viver uma vida plena com ele. Então eu comecei com isso, ele começou a trabalhar e começou a dizer que queria nos usar e queria nos enviar para os 4 cantos do mundo, pelas nações, pregando o evangelho e restaurando casais e famílias destruídas. Até aí, tudo bem. E quando já estávamos fazendo isso no Brasil, né? Nossa vida estruturada, trabalhando bem, tudo bem. E, de repente, quando foi 2014, ele falou para mim, arruma as malas. Uau. Eu disse, como assim arruma as malas? Para onde eu vou? Vou avisar. Na nossa cabeça, no nosso achismo, eu imaginei, será que é viajar para alguma cidade? Será que é para mudar de imóvel? Para onde é que eu vou arrumar as malas? Eu vou viajar? E aí, como já tinha profecia anos atrás, dizendo que a gente vinha para os 4 cantos do mundo, que ia para as nações, eu não associei a isso, né? Porque na minha cabeça era para estar ali no Brasil mesmo, fazendo a obra que nós já fazíamos. E ele disse que tinha pressa. Durante 2014 até 2018, veio várias pessoas mandando recado. E Deus nos capacitou, né? Através do nosso próprio casamento, muitos vales nós passamos, aprendemos, né? Conferências, congressos, onde tinha um congresso de casais nós íamos. Só que na nossa cabeça, minha e do meu esposo, a gente estava fazendo isso para nos preparar, para nos capacitar, para melhorar o nosso casamento. Não era. Foi Deus nos preparando, nos capacitando. Então, quando ele disse, arrume as malas, não significa dizer que era para você pegar a mala e colocar as roupas. Era você se preparar para aquilo. Esses 4 anos foi para se preparar porque ele ia trazer para nossa mão. E quando chegou 2017, 2018, ele começou a bradar que tinha pressa, que ia enviar para os Estados Unidos. Aí meu esposo, eu não vou, porque eu não sei falar inglês. A maior dificuldade, falar inglês, etc e tal, que não ia. E Deus disse, vou eu preparar e capacitar. Porque na nossa cabeça, vir para os Estados Unidos era para cuidar de casais americanos, famílias americanas. E como nós iremos cuidar se não falamos inglês? Mas obedecemos, não pensamos em nós. Porque se Deus manda um recado ou tem um propósito para nós e a gente for pensar
nossa vontade, a gente Nossa não faz, conveniência. não faz a obra de Deus. A obra de Deus é amor, é se É se doar, doar. é se E é negar, renúncia. sacrifício. E aí eu disse a ele, mas Deus, nossa vida, nossa empresa, nosso negócio, a igreja aqui, 3.000 membros, e tudo, renuncia tudo. Eu disse, como assim? Renuncia tudo e vai. Mas como? Vai que eu já preparei tudo. E nós chegamos aqui. Eu vou resumir, porque não dá para Claro, contar. claro. No futuro, breve, eu posso contar esse testemunho, que é muito lindo o nosso testemunho. E quando, em 2018, viemos aqui, olha, a terra prometida, com os olhos de quem mora. E meu marido decidiu que não vinha, etc. Tal. E aí passou o tempo, providenciou advogado, providenciou tudo. Abrimos conta, fizemos tudo em 2018. Quando foi janeiro de 2019, viemos para cá. E agora? Não viemos através de igreja nenhuma, porque ele disse que era para vir só, que era ele que estava trazendo. Muito bem. E chegou aqui, tudo complicado, sozinho, sua família, fazer o que da vida? Espera. Aí comecei a estudar, que eu entrei com visto F1, já tinha aplicado a documentação, entramos dia 12 de janeiro de 2019. 25 de junho de 2019, 6 meses depois, eu fui qualificada no meu EB2 com o meu processo. Oh, glória. Fui aprovada dos 140 e chegou a pandemia, tudo fechado. Meu green chegou pelo correio, sem entrevista, sem nada. E o que é isso? Milagre. Milagre. Porque a gente não tinha planos de morar nos Estados Unidos, nunca pensou. Sempre víamos passear com as crianças, mas nunca pensamos em morar. E Deus fez esse milagre, porque é como ele falou, Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Onde tu estiveres, eu estarei contigo. Não temas. E nós obedecemos. E até hoje, assim, Ana, nós obedecemos. Então, nós estamos aqui fazendo há 4 anos, fazendo esse trabalho. Muitos casais já. Muitos casais, somos voluntários ali na Lagoinha, somos voluntários em outros ministérios, Na ministramos Hope and na Justice. Hope Justice. E eu estou fazendo esse trabalho até o dia que Deus nos disser, arruma as malas novamente. Nossa. Porque é algo que a gente faz por amor. Abdicamos da nossa vida para ver por amor. E o meu ministério começou assim. Mas tudo isso só foi possível porque eu me permiti ser curada do meu passado. De muita dor, muito sofrimento. Assim como você teve sua experiência de sofrimento, por isso que você tem a fundação hoje. Eu também sofri muitas coisas, abuso, paternidade, rejeição. E Deus simplesmente curou para que hoje eu pudesse ser uma pastora curada para tratar e curar outros. E restaurar outras vidas. Hoje eu também tenho um ministério de mulheres, aonde a gente alcança essas mulheres sofridas, magoadas, abusadas, e a gente ora, a gente cuida, a gente abraça e trata delas, cura, liberta e restitui o que foi perdido para Jesus. Tudo por ele. E é tudo um trabalho voluntário. A gente não recebe nada de ninguém para fazer isso. É puro voluntário, por amor a Deus, por gratidão e por obediência. E aí Deus vai sustentando. E Deus sustenta aqui. Ele honra. Ele honra. Com Até certeza. porque nós viemos aqui por obediência, né? Por Então ele obediência. disse, não se preocupe com nada, vai, a gente tá aqui sem se preocupar. É Ele a honra fé. todas as coisas, é a fé. É a Então, fé. para a glória de Deus, e fazemos um trabalho com o Espírito Santo em nossas vidas com excelência. O Cleide, qual é dentro desses casais que você tem atendido nessa questão espiritual, qual é a raiz de todos esses males da destruição dos casamentos? Onde é que você percebe essa raiz? Vem de quê? Vem da vaidade, vem da pornografia, vem da perversão sexual? O que é que predomina mais? Aninha, tudo isso que você está falando é válido e atende isso. Mas 90% dos casos vem da criação da família. São raízes de rejeição do passado, laços que foi feito no passado, problemas com pai e mãe, porque nosso lar é um laboratório. Então, de repente, a criança foi criada naquele laboratório dos pais e viu muitas coisas. Pais agressivos, beberrões, pornografia, agressão com a mãe, né? Abuso também. Meninas que foram abusadas, molestadas, às vezes pelo pai, às vezes por um tio, por um amigo do pai, até por pastores, padres, entendeu? Então são do passado laços de rejeição, de paternidade, de palavra de maldição, que traz essa carga pesada para dentro do casamento sem tratar individualmente. Aí são duas pessoas diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, que Deus junta e diz, é bom que 2 estranhos estejam juntos e que nunca se viram e passam a conviver em uma vida plena.
Se não tiver tratado, curado individualmente, vai trazer a bagagem. Eu costumo dizer que é uma mochila cheia de pedra para dentro do relacionamento. Casamento não tem manual de instrução. Então, como é que você vai viver no casamento? Você vai ver as regras que você viveu com seus pais. Coisas que você não gostou, você filtra, mas é o exemplo que você teve, né? E existem coisas que estão no inconsciente, No né? inconsciente, a pessoa nem sabe. Nem se dá conta. Não dá conta. Briga, tá discutindo. Por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu olhava pro meu marido e eu odiava. Porque eu não tive pai. Pai nunca me registrou. Minha mãe com meu pai foi um caso que me teve. E de repente, minha avó criou uma história pra mim, mas eu não tive pai, eu tive problema de paternidade muito sério. E eu tive um problema em amar Deus. Porque eu não via Deus como pai. Eu via Deus como todo-poderoso que poderia me fulminar a qualquer momento se eu pecasse. Era o Senhor todo-poderoso. E eu abri meu coração para ele. Eu disse, eu não te amo, eu não sei como fazer isso. Se o Senhor tem propósito para minha vida e me ama, então coloque esse amor no meu coração por ti. E ele colocou. Por isso que eu sou apaixonada, Ana. Apaixonada. Eu costumo dizer no GC que eu tenho em casa, para os meus casais, que eu sou arriado os 4 pneus e o step por Jesus. Isso chama-se gratidão. E Jesus é lindo. Por tudo que ele fez, tá fazendo e fará na minha vida, na minha família. Amém. E na vida de muita gente. Então, quanto aos casamentos, esse curso que a gente dá e esse acompanhamento espiritual, emocional, que a gente cuida das famílias e restaura, é porque o Espírito Santo, através da nossa vida, detecta o problema, qual é a raiz de maldição, qual é a raiz que está aprisionando ou o homem ou a mulher, ou às vezes os dois, né? Que está impedindo de ser feliz e de estar vivendo um casamento pleno como Deus sonhou. Então, na maioria das vezes é isso. Às vezes é a mulher que não suporta o marido e acha que o marido quer o inimigo, que é quem causou a dor nela, como eu achava Cacau. Eu olhava para meu marido e dizia, eu te odeio, mas não era ele, era meu pai, porque não me criou, não me registrou. Né? Você fez a transferência aí. É automático a transferência, né? Transfere como se o outro fosse inimigo. E aí tem mãe que maltratou muito o filho, homem, né? Com palavra de maldição, com agressividade, bateu demais. O filho via o pai agredindo a mãe. Quando casa, ou ele quer defender aquela mãe, ou ele vê aquela esposa com uma mãe e ele quer se vingar. Mas é tudo inconsciente. Então precisa de um tratamento espiritual. Algo assim. Às vezes você pode ir para psicólogo, psicoterapeuta, fazer tratamento. O emocional é maravilhoso. É importantíssimo. É importantíssimo, mas tem que haver um tratamento espiritual. Nós somos corpo, né? Alma e espírito. Alma e espírito. Um ser tricotômico, né? Exatamente. Então, precisa. Como todas essa abordagem, se existe uma ferida, ela começa já no plano espiritual e vai refletir no plano material. Isso. Então, esses transtornos mentais, essas neuroses, né, que a gente vê muitas vezes, síndromes que a gente vê, vem de uma raiz espiritual. É espiritual. Né? E que precisa, mas que já chegou no material e ali precisa ser cuidado precisa também. Ser tratado com urgência. Tratado com um profissional adequado, um bom psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, né? Seja como for. A gente vive isso dentro da fundação, né? E na maioria das vezes, o que acontece? Acha que a solução é separar, porque começa a ver defeitos. Não olha pela qualidade das pessoas, não consegue visualizar pela qualidade, é só os defeitos. Aí separa, aí você vai casar com outra pessoa, vai ter outros problemas, porque você tem que estar curado. Você não tem que casar para ser feliz, você tem que casar para fazer o outro feliz. Exatamente. E isso a gente ensina. Quando você casa e se preocupa com o outro, quando você coloca as necessidades do outro acima das suas, você passa a ser feliz. Vice-versa, e vice-versa. Né? Automaticamente o outro vai cuidar do seu. Exato. Quando a gente recebe essas mulheres lá em situações de violência, por isso que é importante na fundação a gente ter a capelania, né? Ter esse acompanhamento espiritual. Não dá... não, isso tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. A gente entende que nós somos esse ser tricotômico, né? Mente, corpo, alma e espírito. Então, tudo precisa ser acompanhado. Sim. Óbvio que ali está à disposição para quem quiser. Tem pessoas que não querem ter contato com isso. Ok, a gente respeita. Mas tem pessoas que pedem. Tem pessoas e na fundação, a maioria pede. E na fundação agora está sendo uma benção. Mas pode estar com essa parceria aí, dela atender pede. E ela passa. E tem muitas pessoas necessitadas. A nossa equipe, né, de psicólogas, todas elas entendem isso também. As conselheiras, todas entendem e sempre está encaminhando para você essa questão. Agora, quando a gente identifica que, no caso, um dos cônjuges, tanto faz o homem ou a mulher,
tem, de fato, um problema de psicopatia, que não tem cura, né? O psicopata, ele não tem cura. E existem níveis de psicopatia que podem até levar a matar, Sim. né? E a gente identifica isso e não tem como ali... óbvio que a gente crê num Deus de poder, Que pode todas as que coisas, né? pode todas as coisas. A gente sabe disso. Tantos milagres que foram feitos em nossas vidas e que a gente já assistiu, Sim. né, de transformação. Mas, olhando pelo aspecto da ciência médica, essa coisa toda. Então, se quando identifica que aquilo oferece risco para um dos cônjuges, como é que você espiritualmente conduz isso? A gente tenta identifica e verifica. Se um dos cônjuges quiser ceder e quiser ajuda, a gente continua. Se for psicopatia e não tem jeito, tem que passar para um profissional. Porque aí o Espírito Santo só age quando o outro quer. Ele não é por força nem por violência. Então, quando tem jeito, o Espírito Santo resolve. Os cônjuges, um cede, o outro... Porque aí vem o livre-arbítrio, O né? livre-arbítrio. Vem o aceitar... Só trabalha se aceitar. É decisão. É decisão. É. É decisão. É decisão. É o que eu digo. Feito amor. Amor não é sentimento. Não, amor é decisão. Perdoar é decisão. É decisão. Então, viver junto e querer ser curado é decisão. Eu tenho casos que o casal tá ali, a gente tá ajudando, tá acompanhando, porque não fica só no curso, só em um atendimento. Tá acompanhando, mas você não vê mudança em um dos cônjuges. Porque não tá levando a sério, não tá brincando com o Espírito Santo. Então a gente, olha, você vai decidir. Ou você quer mudança, quer ser curado, ou você procura um profissional para poder te acompanhar, porque aqui não cabe mais o espiritual. Você procura um psicoterapeuta, um psiquiatra, alguém que possa resolver essa situação. Porque o Espírito Santo não invade se você não deixar. É verdade. E quando esses casais passam por esse curso, né? O Casados para Sempre, né? Na verdade, no Brasil, é o MMI Casados para Sempre. Aqui na Lagoinha, onde eu estou sendo ministrando, né, é o curso Bem Casados, Bem Casados. que é da Lagoinha. Mas as outras igrejas é isso. Casados para Sempre. Logo no final, o objetivo é o mesmo. É para permanecer casados. Para permanecer casados e felizes, né? E felizes dentro da harmonia, reestruturar a família, restaurar a família como um todo. Tem o curso, mas paralelo ao curso, a gente usa o nosso ministério, que é de cura e libertação, entende? Uhum. Então a gente aplica isso dentro do curso para os casais. E quando há, Cleidinha, eu chamo Cleide e eu acho estranho. Cleidinha, quando há um caso, por exemplo, como a gente sabe que tem situações de abuso de criança numa relação, né? Em geral o pai abusando de uma filha ou de um filho, isso é detectado. Óbvio que quando se identifica um crime, isso é um crime. Tem que ser reportado. Tem que ser reportado. Sim. Mas você já viu algum caso que, tudo bem, foi reportado, a pessoa foi penalizada e houve uma mudança de vida? Porque, em geral, a pedofilia se entende que não é algo que não, sabe, é difícil, aquilo ali... Existem linhas que não tem cura, não tem jeito, mas o objetivo ali é proteger o vulnerável, que é a criança. Como é que você conduz isso? Na verdade, Ana, nunca, para a glória de Deus, nunca aconteceu. Mas eu conheço casos, conheço casos que aconteceu e, na maioria das vezes, a mãe toma um posicionamento de levar até as autoridades para resolver. Como eu conheço o caso também que a mãe não fez nada e continua casada. Na maioria das vezes, o que acontece, quando é um terceiro que não é o cônjuge, ela reporta e quer resolver. Mas se de repente é o cônjuge, fica assim numa situação meio que constrangedora para denunciar. Existem casos e casos, né? Aí depende muito da situação... da criança. A gente tem que ter esse entendimento quando a gente trabalha com vidas, né, com pessoas, e especialmente vulneráveis, crianças, menores e tal, que a gente precisa protegê-los. Protegê-los, independente. Então, a gente tem um direcionamento, isso é lei, na verdade, né, mas independente de ser lei, a gente reporta
e vai tratar de socorrer essa criança, socorrer essa mãe, dar todo o suporte emocional, psicológico, espiritual Sim. e tratar disso aí. Esse nosso trabalho não é fácil, a gente Não. sabe disso. Não é para os fracos, Não, não é dá. árduo, mas é É gratificante. gratificante. É Que a gente vê gratificante quando a gente resultados. vê os resultados, a É, restauração das vidas, das famílias, das pessoas. É muito gratificante. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa na vida. É o propósito da é o minha vida, propósito. como é o propósito da sua Cuidar de vida. pessoas. Cuidar de Não pessoas. tem o que fazer. É, Eu até, desculpa, Aninha, eu fui até questionar Deus, Senhor, eu me formei em tantas coisas. pois é, Por que que eu não estou trabalhando aqui na área? Porque eu não te chamei para isso. Eu permiti que você para fizesse adquirir na sua conhecimento. vida secular, para você ter conhecimento e satisfazer a sua vontade. Mas o que eu te chamei para cuidar dos meus. Então, hoje eu não sou meus títulos. Eu sou uma pessoa que sirva ao Senhor. Eu vejo muito assim, não só no meio de cristãos evangélicos, em todo no mundo hoje, na sociedade hoje em dia, a questão da vaidade, né? E eu sempre dou esse exemplo, um filme que eu assisti, é um filme antigo, muito velho, acho que a maioria que assistir isso aqui já deve ter assistido esse filme, chama-se O Advogado do Eu Diabo. assisti. Assistiu, Já. né? Então, quem conhece a história toda desse filme, lá no final, o Al Pacino, né, que ele estava fazendo o papel lá do diabo, né? Sim, acusador. É, e aí ele fala que o pecado que ele mais ama no homem, que ele mais gosta no homem, é a vaidade. E a gente vê muito isso aqui, né, entre os imigrantes, essa Sim, questão, essa sim. vaidade de querer dizer que é tal, que é isso, que é aquilo, e chega aqui ninguém tem passado, né? No Brasil, mas eu sou isso, eu sou aquilo. É. Infelizmente, né, no meio evangélico também a gente identifica Sim. lideranças e situações que assim, a vaidade reina, né? A pessoa chega a ser até idolatrada pelas ovelhas, pelos seguidores. É. E assim, eu Ao acho que invés de seguir Jesus, já segue pessoas. segue pessoas. É. Isso é muito triste, né? Eu Vira vejo ídolo. isso com muita tristeza. Mas a gente precisa trazer isso para o debate, precisa conversar sobre isso, porque às vezes é até falta de uma conversa, de mostrar, nossa, a gente Mas, Aninha, tem que respeitar nossas lideranças, tem que amar, mas a gente adorar somente, né, a Deus. a Deus. Mas a Bíblia já fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se as pessoas conhecessem e lessem as Escrituras, não vivia desse jeito. E as pessoas precisam se alimentar da palavra de Deus. Como não se alimentam? Busquem pessoas. É, Busquem profetas, buscam a resposta do que precisa nas pessoas e não sabendo que tem um Todo-Poderoso que poderia ter esse contato direto. Você não precisa de terceiros para chegar a ele. é verdade. Entende? Então, assim, a idolatria é por causa disso. Porque você vê no outro uma importância que Deus tem, mas que você não pode, porque você não busca diretamente com Deus. E idolatra o homem, infelizmente. Mas aí eles vão prestar conta, viu, Aí Ana? isso Não aí tem sem jeito, dúvida. não. Não, isso aí a gente E sabe. a gente não pode nem julgar, deixa lá com Deus, não, né? não, né? mas um tema, um assunto que precisa ser esclarecido, Sim. né? Ser conversado, gente, ó, vamos prestar atenção, né? Vamos nos policiar, Sim, né? Nos sim. examinar, vamos Nós mesmos, pedir né? nós mesmos, né? Pedir buscar orientação. Agora, quando esses casais, todos que né, passam pelos esses cursos, né, treinamentos, são restaurados, eles ficam bem, eles não sentem o desejo de fazer o mesmo, não. Eles também não se tornam multiplicadores desse trabalho, de buscar outros casais, porque é bacana, né? Quando você recebe uma Recebe. bênção, você está ali, né, cheio do espírito, querendo compartilhar, querendo buscar outras pessoas. Como é que é feito esse pós? Né? Esse multiplicar. Essa Ó, na maioria das vezes se multiplica. Na maioria das vezes os casais recebem e ficam satisfeitos. Os que são curados e aceitam de verdade. E quer ajudar. Eu tenho vários casos de casais que fizeram curso e hoje já está cuidando de outros casais. muito bem. Né? Mas tem aqueles, e para isso também tem que ter o chamado. O chamado e o perfil. E o perfil, né? Porque não adianta ser só porque você tomou o curso, não, eu quero. Não, se você não tem um perfil, você tem que ter testemunho, você tem que ter história, você tem que ter a capacitação de ajudar outro. E um assunto importante, você foi curado?
para você você só pode curar quando você foi curado. Então, tem casais que fazem esse trabalho, é multiplicado, e tem outros que não. Tem outros até que terminam o curso e a gente continua acompanhando, porque o período do curso não foi suficiente. Até porque o processo de cura para cada um é diferente. É diferente. Né? É diferente. O ponto de partida de cada um é diferente. E o processo é Sim. diferente. Cada um tem suas experiências, são experiências únicas. Né? Deus trabalha na vida de cada um de maneira diferente. Então, tem um que acabou o curso, tá ali restaurado, curado, tá ali tá pronto para aquilo. Outros não, precisa de mais tratamentos. De mais tratamento, de mais vivência, de mais experiência. E de repente também o ministério não é casais, é outras coisas. Pode ser mulheres, o homem pode cuidar de homem, ou cuidar de jovens, mas se preparou, foi curado, foi tratado ali para poder cuidar de outras pessoas. Porque o nosso propósito, todos nós temos propósito. Todos nós temos promessas. Ninguém tá aqui por acaso. E todos é para levar o ID do Senhor. E aí, cada um de uma maneira diferente. Exatamente. E quanto a Hope and Justice, Cleidinha, quais são os planos que você tem para a Hope and Justice enquanto coordenadora do Koinonia? O que é que você pretende, o que é que Deus fala no seu coração de você fazer nessa coordenação, além do Koinonia? Aninha, Deus tem falado fortemente ao meu coração. E depois também que começou a passar essas mulheres, é algo assim notório, que é tratar dessas mulheres. Pode ser essas mulheres que vai para a Hope and Justice pedir ajuda às vítimas, e mulheres também que ouviu falar que, de repente, não está passando por abuso agora, mas passou na infância. Que é o caso dessas crianças que você perguntou. E aí os pais fazem o quê? Essas crianças aí que foram abusadas, molestadas, tudo na infância, que crescem com essas sequelas e casam sem resolver. São esses os problemas que vêm. Então, o que é que eu espero? O que é que eu tenho de planejamento para a Hope? É continuar ali, continuando com Koinonia, trazendo as pessoas, testemunhos, palestras, para poder edificar a vida dessas pessoas e trazer mais mulheres para serem tratadas e curadas naquele lugar. Porque é isso que Deus quer. Que aquele lugar foi feito para tratar de pessoas, curar pessoas. Tem um trabalho brilhante para isso. Então, eu penso em continuar tratando dessas vítimas. Né? Com essas estratégias, ferramentas. Com essas ferramentas de life coach espiritual, que não é coach, né? Mas é coach cristã, né? Espiritual, para tratar delas. E está sendo um trabalho belíssimo. A gente está começando em passinho de tartaruga e Deus está trazendo. Então, Deus já falou no meu coração que tem grandes coisas para aquele lugar. Então, a gente só tem que esperar acontecer, porque estamos no caminho certo. Né? Esse projeto, quando nasceu do seu coração, que Deus te deu, é porque ele já sabia desse propósito. E eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E temos o propósito. E teremos o Ararate aí. Eu ia falar agora, temos o Ararate. É o meu sonho. Por exemplo, agora eu tô com uma pessoa que ligou até para a fundação pedir ajuda e passou para mim para orar, e ela está numa situação financeira muito difícil, né? Eu não vou falar detalhes porque não convém aqui para não identificar ela. Mas ela está numa situação que ela precisa de ajuda financeira, onde ela está, não tem condição dela ficar. E aí, se a gente já tivesse Ararate, acolhia ela, né? Não, são muitos os casos que a gente não consegue resolver porque precisa de um espaço de apoio também, né? Acolher, porque apesar de existirem shelters do governo, né, o shelter você fica só um período. Não pode ficar muito tempo. E tem certos limites, certas limitações. E a proposta do Ararate é que a gente possa acolher, né, essas pessoas, essas vítimas por mais tempo, especialmente mulheres, crianças e animais que sofrem abuso também. Então, mas em nome de Jesus, com fé em Deus, a gente vai ter esse shelter em breve. Amém. Já tá determinado pelo Pai. Só tem que esperar que na terra realizar. Deus vai mandar. Já está determinado. Então, assim, tratar dessas famílias, tratar dessas mulheres, dando a ela suporte para que elas possam viver uma vida melhor, que ela não dependa do homem para viver, né? Porque na maioria das vezes as mulheres, elas estão nessa situação porque elas confiam, acreditam que o marido, ou ex-marido, ou um americano vai resolver a vida dela. E não é isso. Elas têm que caminhar sozinha. Exato. O marido é só um complemento, né? Não vai resolver a vida dela. Então, assim, procurar um curso técnico, procurar algo que vá resolver a vida financeira delas. Precisa disso. Mas para isso a gente tem que ter suporte. Né? Suporte financeiro mesmo, Exato. Né? Ajuda financeira para poder bancar essas pessoas. Inclusive, você que está assistindo esse podcast, se você quiser ajudar a Hope and Justice Foundation, lá no site nós temos o link para membresia, para ser membro. A gente oferece alguns benefícios para quem é membro, contribuinte, né, mensal.
Você pode fazer uma doação e a fundação pode emitir para quem mora aqui nos Estados Unidos e quer doar qualquer valor para a fundação, o recibo e onde você terá o desconto no imposto de renda, onde vamos também em breve já fazer um podcast com a contadora que vai explicar isso, uma CPA que vai explicar isso mais detalhadamente. Então, se você quer ajudar de alguma forma essas vidas, essas mulheres, esse trabalho, essa missão, vocês podem acessar através do site ou do Instagram, que vocês conseguem fazer essa contribuição. A gente precisa muito. E não importa valor, o que o seu coração determinar, você ajuda. Exatamente. Porque nós precisamos do seu apoio. Exatamente. Para ajudar pessoas. Cleidinha, a brincadeira está só começando, né? São 4 anos que vamos fazer agora na Hope and Justice, em setembro, 7 de setembro. O prefeito proclamou o 7 de setembro como o Hope and Justice Day. Também quem quiser participar do Hope and Justice Day está lá no nosso site explicando. Vamos ter a corrida agora no dia 20 de maio, para que a gente possa ter estrutura, condições de ampliar os nossos atendimentos, ter estrutura para os profissionais, né, para quem está lá. A gente tem voluntário, mas a gente precisa também essa questão da contratação, a gente já passar a contratar, porque a demanda é muito grande. Né? E outra coisa, é importante falar que a gente também atende homens abusados, que passaram por situação de violência. A gente atende homens, mulheres, crianças. Não existe distinção de raça, de cor, de nacionalidade, de sexo, de nada. Está numa situação de vulnerabilidade, vítima de tráfico humano, violência doméstica e abuso, exploração sexual infantil, pode nos procurar, que temos lá nossa equipe multidisciplinar. E a Cleidinha lá na capelania, a pastora Cleide. Aproveitar aqui agora, né, fazer o convite para você, dia 17 agora de maio, quarta-feira, às 7 p.m., eu convido você a participar do nosso Koinonia, que vai ser assim, uma palavra poderosa, o poder da oração, o poder da mulher que ora. Então não falte, convida uma amiga, você, homem também, se quiser ir, é muito bem-vindo. Vai, encontra conosco lá na fundação e vai ser uma bênção. Vai ter um acolhimento espiritual, uma palavra para o seu coração que vai te acalentar. Vem pra gente. É isso mesmo, vamos embora. Cleidinha, mais alguma coisa que você queira falar? Não, Ana, só quero agradecer mesmo a oportunidade de estar ali na Fundação ajudando, compartilhando, que é isso que Deus quer de nós. Quero agradecer pela confiança, tá? E pode contar comigo no que eu puder ajudar. Estou junto com vocês. E você aqui no Entre Amigos, tá? As portas estão abertas. Okay. A gente está entre amigos aqui. Vamos voltar a fazer outros podcasts. Vamos sim. Vamos aí, é porque tá uma fila grande aí de amigos, né? Graças a Deus, a gente tem bastante amigos, bons amigos, pessoas que estão acompanhando a gente nesse trabalho, que vem suportando. Aqui o Celebration Studios também, né? Do Celso Fortes, que cede aqui esse espaço para a gente divulgar a fundação, divulgar o nosso trabalho. E a gente não trabalha sozinho, né? A gente precisa de apoio, de equipe. Uma equipe grande. Graças a Deus. Agora aqui, está acontecendo um evento lá na fundação, sobre saúde, né? Sobre uma médica que está lá, vai ser hoje às 7 horas, sim. Mas eu vou estar gravando aqui o tempo todo, então não vou poder participar. Mas está lá a fundação de portas abertas para a comunidade, para que a gente possa oferecer esse serviço e fortalecer a nossa comunidade. Sim, sim. Nos unir. Infelizmente, a gente está vivendo um mundo muito conturbado. A gente está vivendo tempos assim extremamente obscuros, né? Que a gente está vendo os ataques contra crianças, contra as famílias. Então, a sociedade está um caos e a gente precisa ser luz nessa escuridão. Precisa nos movimentar para ajudar. Para ajudar. Não adianta, não diz respeito só a mim, só a você. Sim. Tem todo um envolvimento geral aí e um reflexo geral. A gente precisa. E uma frase que eu gosto de usar sempre é essa, de Edmund Burke, parafraseando ele. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Se você é bom, se você... Na verdade, o bom é Jesus, né? Mas se você quer ser, né, como ele, quer imitá-lo, se mova, se levante contra essas violências, contra esses abusos, faça alguma coisa. Eu sinceramente, eu espero que
o seu coração seja tocado e que você possa fazer algo por alguém, essas vidas vulneráveis, essas crianças. É o amor, né, Ana? É o amor. É a compaixão. Quando você ama, você tem compaixão, você tem empatia e você se coloca no lugar do outro para ajudar. Você sofre junto com o outro. Então você vem essa vontade que você não sabe de onde vem para querer ajudar o outro. É verdade. É a verdade. compaixão. Cleidinha, minha querida irmã. Eu quero Que agradecer a Deus você. lhe abençoe. Muito obrigada. Amém. Agradeço também ao pastor Cacau, que não Agradecer. veio, mas do próximo ele vai participar, Certo. viu? Ele vai estar aqui com a gente. Amém, Jana. Meu Deus abençoe. Obrigada, viu? Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Até a próxima, até o próximo Tchau. episódio do Entre Amigos por Ana Alves Lázaro. Deus abençoe.